Pronto. Então, dando continuidade à nossa questão, né, como acolher as crianças e educadores e qualificar o ambiente escolar, a gente vai falar da chegada dos materiais pedagógicos em Cariacica. E, para começar a nossa conversa, eu gostaria de ressaltar aqui algumas considerações sobre o espaço e suas materialidades, né? Falar de espaço, falar dessa relação com o espaço, pensar, me veio uma coisa na cabeça que foi a natureza construtiva do ser. Falar das relações do espaço não é só falar das relações humanas com o espaço, mas falar das relações dos seres vivos com seus espaços, né? Teria uma série de imagens para eu escolher, mas eu resolvi escolher os pássaros pensando na liberdade no voo, né, e na infinitude de possibilidades que a gente tem na vida de existência. Então, os pássaros foram os meus eleitos, mas inúmeros outros animais dão pistas, dão sinais de que essa natureza construtiva, essa busca de proteção, de abrigo, não é algo só nosso, né, seres humanos, mas se manifesta de maneira peculiar entre nós, né, a natureza construtiva do ser humano. Então, quem vê essa oca do Xingu, de um indígena do Xingu, percebe a sofisticação, a tecnologia, todo um processo de artesania que existe em uma construção como essa, e imaginemos nós que ela não é redonda por acaso, ela não é coberta com essa fibra por acaso, e que tudo isso está banhado de muita afetividade, tá? Que é esse um primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, como um ponto importante quando falamos das nossas relações com o espaço. Essa imagem que eu trago, é uma imagem que me emocionou muito, eu guardo ela com muito carinho, porque é de um morador de rua, do Minhocão, que não existe mais hoje, em São Paulo, e que materializa exatamente o que eu disse, né, quando eu falo que a relação do espaço ela é banhada por afeto e por sentido, por significado, né? A gente tem aí, diante de tantas adversidades, um morador, um ser vivo, um ser humano, que montou a sua casa, que organizou o seu espaço, que materializou uma intencionalidade de dignidade, proteção, acolhimento, paz, que é tudo isso que a gente pede quando a gente está em casa, né? E eu não poderia deixar de, chegando na casa, que eu acho que é a primeira edificação, né, que a gente se depara, depois do ventre materno, é a nossa primeira morada, eu diria assim. Não poderia deixar de falar que a casa para a gente hoje tem um sentido muito diferente, eu imagino que todos nós estamos ocupando a nossa casa de outro modo, aqueles que estão em home office, que estão trabalhando de casa, estão vivenciando um olhar para essa casa que é muito diferente, aqueles que estão saindo de casa para trabalhar também, quando retornam, por não poderem sair para se divertir, respeitando as regras de segurança que são fundamentais nesse momento, estão também ocupando essa casa de um modo intenso e, com certeza, revisitando configurações de móveis, organização dos lugares, das coisas. Todos nós, de alguma maneira, estamos ressignificando a nossa casa com esse processo de reclusão que estamos vivendo por algo de força maior e que vai garantir, de alguma maneira, a proteção das nossas vidas. Então, eu fico muito sensibilizada quando eu vejo esse morador ter construído tudo isso e ainda por cima dialogando com esse grafite que está aí. Pensemos que nada disso foi por acaso, que esse lugar possivelmente não foi escolhido à toa, e que mesmo sem a consciência, ele produziu um ambiente acolhedor, mesmo estando sem teto, ele conseguiu produzir um ambiente acolhedor que nos emociona, né? Então, assim, o corpo é a nossa primeira morada, mas a casa é a nossa segunda pele. Então, a arquitetura, ela vem para nos proteger, para nos acolher, para nos dar paz, e vem para dizer quem somos, porque em cada objeto que a gente escolhe para ter na nossa casa, tem uma história. Eu tive a oportunidade de estudar arqueologia, de trabalhar com arqueologia, e a força
de significado que um objeto traz quando ele é observado, é uma força muito grande. Acredito que é a mesma força que está aí impressa nessa organização de espaço que essa pessoa fez, né? Então, voltando a essa questão de que a casa é a segunda pele, e a escola é essa segunda pele, né? A casa é um primeiro universo que a gente tem, mas a escola é um outro lugar, um outro espaço, que vai se constituir como a nossa segunda pele, e que deverá traduzir a subjetividade daquelas pessoas que habitam essa escola. E eu falo principalmente das crianças, enfatizando esse lugar de que a arquitetura precisa dedicar uma escuta ao que as crianças pensam sobre espaço, sobre as necessidades de movimento das crianças, porque elas têm muito a dizer sobre isso. Elas têm muito a dizer sobre isso. E foi essa impressão, voltando aqui ao morador, porque eu não queria deixar de trazer aqui um poema que me toca muito quando eu falo de arquitetura e falo da arte que está impressa aí, que está perceptível nessa organização, um poema de Paulo Leminski, que é um poeta curitibano, já falecido, que escreveu uma coisa que eu acho muito pertinente quando a gente pensa na arquitetura, nas relações entre arquitetura, educação e corpo, né? Eu vou ler para vocês, tá? Arte que te abriga, arte que te habita. Arte que te falta, arte que te imita. Arte que te modela, arte que te medita. Arte que te mora, arte que te mura. Arte que te todo, arte que te parte. Arte que te tura. Arquitetura é arte. É repleta de sentido, de subjetividade e de uma artesania que é bem peculiar. Mas a arquitetura não é coisa só de arquiteto. Não é coisa de arquiteto, como a gente já viu, desde lá o primeiro slide. Tem alguém com o microfone ligado, né, gente? Eu acho. Tá uma coisa arrastando. É incrível isso, né? O ambiente sonoro, ele vai levando a gente para muitos lugares. A gente hoje vai falar das materialidades, mas quando a gente pensar em ambiente, pensemos sempre na paisagem sonora. Pronto? A planta? Pronto. A planta? Isso. Pronto. Então, eu recebi esse presente de Caio, uma criança por volta dos 9 anos, em 1999, quando eu comecei a pesquisar sobre as relações entre corpo, educação e arquitetura, e eu pedi que cada criança fizesse uma planta baixa, né? Para chegar no conceito da planta baixa, eu pedi que eles imaginassem a escola que eles gostariam, mas que eles fizessem esse desenho voando, que eles olhassem essa casa de cima sem telhado. E o que eles veriam? Para chegar na planta baixa, eu caminhei por aí. Conversei muito com várias crianças, eu tenho vários desenhos como esse, mas eu selecionei esse porque eu acho que esse é um presente muito especial, porque ele traz o conceito da arquitetura, né? Quando vocês observam aí do lado esquerdo de vocês, essa representação do espaço, na hora que eu olhei, me veio uma figura humana, né? Eu pensei exatamente que essa imagem da criança sintetiza o conceito de arquitetura que é ser a nossa segunda pele, né? A arquitetura que nos modela, a arquitetura que nos habita, a arquitetura que nos mura, e aí me vem o poema de Leminski, né? A arquitetura enquanto a fronteira, porque assim, se a gente está num espaço pequeno, a gente se move de um jeito, nosso corpo se move de outro. Se o espaço é escuro, nosso corpo se move de um jeito, se o espaço é claro, nosso corpo se move de um jeito. Então, todos esses sinais, que aparentemente são sinais que a gente não percebe, são aprendizagens que se dão através de experiências corporais. Todas as aprendizagens acontecem conosco através de experimentações, de experiências corporais. A gente imagina que a criança é que vive o corpo, é que aprende com o corpo, e que quando a criança vai crescendo, isso vai desaparecendo. Até o fim da nossa vida, até a morte, nós vamos aprendendo através das experiências corpóreas. É o filme que nos arrepia, que nos faz chorar,
é aquela caminhada que nos faz suar e nos sentir a exaustão deliciosa de ter feito uma corrida, é aquele problema de matemática, que mesmo a gente sentado numa cadeira, um lápis na mão e um caderno, naquele momento nós não temos uma cognição atuando, nós temos um ser inteiro atuando, um ser de corpo inteiro ali, debruçado numa mesa, que a depender do material que ela seja, ela vai nos proporcionar, a depender da altura que ela tenha, a depender de como essa cadeira seja, tudo isso são informações, são aprendizagens que vão chegando ao nosso corpo e que estão ali, no jogo da resolução do problema de matemática. Então, toda e qualquer aprendizagem, ela é corporal, ela é corpórea. Não existe aprendizagem que não tangencie o nosso corpo, porque, como eu disse, o corpo é a nossa primeira morada. Onde você mora? Eu moro no meu corpo, em primeiro lugar. Então, esse corpo é esse receptáculo, e por ele permeiam todas as questões, inclusive as que estão no papel, que a gente normalmente vai afastando dessa perspectiva da afetividade, quando as crianças vão crescendo e as carteiras vão tomando o lugar, muitas vezes, do tempo do recreio, né? Vão tomando o lugar da roda no chão, vão tomando o lugar do sentar na terra, do sentar no pátio. Então, é importante que esse momento seja um momento para a gente refletir sobre o nosso olhar a respeito do corpo, do movimento e das necessidades das crianças no período em que elas estão na escola, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem muito bonita de uma escultora viva, Vânia Braga, que é de Minas Gerais, que mostra uma ciranda, que mostra crianças em movimento. Essa é a essência da aprendizagem na infância. A gente precisa parar de ter medo das crianças se moverem, a gente precisa dar mais, entender melhor os sentidos desse movimento. Então, fica aí como mais um momento para a gente refletir, essa frase de Algaria Matos que eu gosto muito, que diz que meu corpo é o meu modo fundamental de existir do mundo. Então, que a gente desconstrua, eu ouvi essa palavra aí no começo, né, que a gente trabalha no sentido de desconstruir dicotomias, de desconstruir a visão de corpo e mente, né, de corpo e alma, como se fôssemos seres divididos, como se fôssemos seres fragmentados. Eu estou aqui, olhando para esse slide agora, sem o olhar de vocês, sem o corpo de vocês, que na presença me traz feedback, me traz retorno, me traz sensações, me faz imaginar coisas sobre cada um, me faz imaginar se o que eu estou dizendo está sendo possível, se está sendo agradável, se está sendo viável. Então, essa experiência aqui, que é uma experiência corporal, né, que eu estou aqui sentada numa cadeira diante de uma tela, onde eu não vejo ninguém, é uma experiência corporal que está trazendo uma aprendizagem para mim nesse momento, tá? Então, depois de falar um pouco do espaço, a gente vai para as materialidades, né? O que cabe no espaço? Bom, no espaço cabe muita coisa e também precisa não caber nada, né? Eu trabalho com dança, com professores de dança, com formação de professores de dança há 20 anos, e eu aprendi a viver no vazio, no espaço vazio, e descobri que um corpo num espaço vazio tem muito a dizer e a aprender. Mas a gente vai falar de hoje dos objetos que a gente escolheu para trazer para esse espaço, né? E para dizer também que a gente tentou trazer objetos que pudessem se mexer nesse espaço, que pudessem promover dinamismo, mobilidade, flexibilidade para esses corpos no espaço. Se a gente coloca um armário embutido na nossa casa, a gente não tem chance de trocar a arrumação dos nossos móveis. E isso vai produzir, com o tempo, uma automação no nosso corpo que nos tira a possibilidade de brincar, né, de andar na nossa casa e se surpreender com coisas que a gente tenha mudado de lugar. Cada vez que esse corpo se surpreende, é um aprendizado para esse corpo. Pensem nisso e, de vez em quando, modifiquem as coisas dentro de casa. A sensação de andar de olhos fechados na nossa casa e saber de onde estão as coisas é de uma paz tremenda,
mas é também de uma alegria imensa olhar o cenário, olhar a nossa sala, olhar o nosso quarto e perceber que há algo novo que a gente fez com um simples mudar de cadeira de lugar. Pensem nisso, porque eu acho que o começo dessa sensibilização para essa materialidade que eu vou trazer agora, que a gente traz para a escola, é a gente fazer um trabalho conosco, na nossa própria casa, e essa é uma grande oportunidade que nós vamos ter nesse momento de reclusão, tá? Nós escolhemos 3 categorias para tratar aqui: livros técnicos para professores, livros para as crianças e materiais construtivos e materiais de investigação. Livro sempre é bom, eu acho que quando a gente atua aí no tripé, livros para professor, livro para criança e material para o espaço, a gente atua num tripé muito importante. É importante que os professores, eu acho que os professores vão aprender muito com os materiais que estão sendo trazidos para as crianças, mas foi nosso desejo alinhar livros técnicos para os professores também poderem ampliar suas possibilidades com coisas muito novas, com publicações muito frescas. E aí eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Tá tudo bem, gente? Tudo certinho, Gisela, pode continuar. Tá num ritmo bom, tá tranquilo? Estamos, eu sinalizo qualquer coisa, tá bom? Obrigada. Então, literatura para as crianças, tá? Utilizamos critérios, que são os critérios que são oficialmente colocados, né? Alguns dos critérios eu explicitei aí. Tivemos o cuidado de verificar as listas de livro que as escolas recebem para que a gente pudesse trazer livros que agregassem ao acervo que as escolas já têm, mas sempre mantendo uma linha de condução que é a diversidade de temáticas, a diversidade de gêneros literários, a diversidade étnico-racial e qualidade textual e de imagens. Então, nós preparamos 2 kits, né, um kit no total temos 79 títulos, que vão ser entregues às escolas, organizados em 2 kits, um kit 1 com 45 títulos, e um kit 2 com 34 títulos. Nós organizamos dessa forma para que a gente pudesse contemplar de maneira proporcional a escola que tem mais salas de educação infantil. Então, os livros vão em pacotes para a escola, mas a nossa quantificação, nosso critério de distribuição de quantidades foi feito a partir do número de salas de educação infantil. E num somatório de 49 escolas, nós temos 387 salas de educação infantil. Então, alguns dos materiais que vocês vão ver a seguir, né, com o tempo aqui na minha explanação, eles vão ser quantificados por sala, então, eles vão poder ficar nas salas fixamente, e outros a gente entregou por escola. Os livros a gente organizou em kits, e vocês vão receber também esses kits todos identificados e com os títulos discriminados, tá? Aqui exemplos de livros que a gente selecionou para vocês, livros que tratassem dos sentimentos, que fossem livros interessantes com poesia, enfim, dentro daqueles critérios, pensando em todo tipo de diversidade, né, que é importante para todos nós, né, Gisela, acessarmos, não só para... Por favor, de novo sua tela. De novo, tá bom, só um minutinho. Você chegou a ver a primeira lâmina do livro? Chegamos a ver, sim. A primeira você chegou, tá, deixa eu ir aqui, só um minutinho. A segunda com exemplos também. A segunda com exemplos também, tá. Também. Peraí. Peraí, só um pouquinho. Aí vocês já viram. A partir daí, você pode... Pronto, então, mais exemplos de livros. Eu peguei alguns títulos, tá? Para a gente ficar aí com a vontade de degustar. Eu digo sempre que os livros das crianças não são nossos livros, são livros para os adultos também. Então, temos aí alguns exemplares, alguns títulos, que compartilhamos com vocês para deixar o gostinho. Bom, esses agora são os títulos, os livros técnicos para os professores, vão ser 7 títulos, eu botei 6 aqui, fiz a conta errada. Eu tenho aí Práticas Comentadas para Inspirar, Teias da Vida, Educação, Mundo de Janelas Abertas, Aprender com a Criança,
temos 2 livros muito especiais, que eu queria destacar aqui nessa curadoria. Paulo Foch é um pensador, é uma pessoa, um profissional muito gabaritado, que participou, né, do processo de escrita da BNCC. Ele é uma pessoa que está se comunicando muito pelas redes sociais, fazendo uma série de lives muito interessantes. Eu indico que vocês procurem ele no YouTube. Ele tem um canal chamado OBCI, que é esse observatório. Ele trabalha com rede pública, com escolas de rede municipal. Então, esses 2 livros trazem a experiência dele, a vivência dele, o trabalho das professoras. Então, a gente fez questão de trazer. É um excelente intercâmbio com as escolas de Porto Alegre, né, e do Rio Grande do Sul. A gente precisa estar mesmo nesse processo de estar socializando, interagindo. Então, Paulo Foch é uma indicação muito bacana. Os 2 livros, não se ocupem com o título do livro Brincar Heurístico na Creche, porque se você não tem uma creche, isso não é importante, né? Esse livro é muito rico, porque ele traz muitas perspectivas de entendimento sobre o brincar. Então, ele é rico para todos nós que trabalhamos com educação infantil e aqueles que não trabalham também. Eu sempre marco muito essa questão da gente não se segmentar. A criança é um ser humano, é pleno, é inteiro. É importante que a gente permaneça num processo de interesse sobre como essa criança vai se desenvolvendo nos percursos que ela vai fazendo, né? Então, eu indico esse livro com muito carinho, muita atenção aqui para vocês, e esses livros vão chegar na escola para agregar a biblioteca da escola. Esse último exemplar, são 7 títulos, aí está corrigido. Esse livro é muito importante, ele chama Construção e Construtividade, ele também vai ser entregue às escolas, né? Nós temos aí 49 kits para as escolas e um kit para a Secretaria de Educação, que também é muito importante, né, trazer essa bibliografia. Ela está super alinhada com o conceito da formação, que agora está sendo feito em EAD, mas que já começou anteriormente à pandemia. Ele está alinhado com as coisas que estão no portal do Para Lá Para Cá, no ambiente virtual. Então, ele é um livro muito importante, porque ele vai falar da construtividade como uma linguagem. Isso é uma coisa fundamental, que vai trazer para a gente um novo olhar para aquela brincadeira que às vezes olha assim, displicente da criança, organizando, empilhando, montando, encaixando. Muitas vezes a gente não olha, não percebe que ali tem um exercício de pensamento, tem expressão de pensamento, tem expressão de hipótese, tem produção de conhecimento naquele momento que a criança está ali. E esse livro ele é precioso, porque ele não traz só a construtividade com blocos de madeira, com blocos de encaixe de plástico, não. Ele traz a construtividade, fazendo a gente olhar que os elementos da natureza, folhas, pedras, gravetos, tudo que a gente puder coletar na natureza também é material que se presta a essa expressão do pensamento da criança através da linguagem da construtividade. Então, fiquem muito atentos a isso. E essa construtividade que a gente viu que não é só do ser humano, né? E que não é coisa de arquiteto, e que é coisa de criança também. E de gente grande, quando a gente arruma a nossa casa. Então, façam bom proveito desses livros. Partimos agora para a lista de materiais de construtividade e de investigação. São 14 itens, tá? Eu coloquei aqui os itens, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Não são muitos itens, né? Ontem, quando eu estava em Bacabeira, fazendo esse momento também, alguém falou tanto do material que eu fiquei com medo. E eu disse isso, eu vou dizer aqui também. Eu fiquei com medo porque eu falei, meu Deus, são materiais muito simples, alguns mais sofisticados. Eu vou chamar atenção aqui, mas são blocos com espessuras diferentes, com pesos diferentes, blocos vazados, e que podem o mundo, e que podem muito. E é para isso que eu estou convocando vocês aqui, é para isso que a gente está convocando vocês aqui, para que vocês possam ver o mundo através das construções das crianças, tá? Então, eu queria chamar atenção para um material aqui, que é a caixa de luz e observação, que vocês vão ver a foto lá, que é um material que eu considero bem interessante, sofisticado, e talvez novo nesse contexto. Então, vamos para a segunda lâmina, onde vocês vão poder ver aí
listados esses objetos. Então, todas as escolas têm uma tabela com o nome da escola, o nome desses itens e as quantidades que cada escola recebe, porque a escola X, que tem 8 turmas, não recebe a mesma quantidade de material que aquela Y, que tem 4 turmas, tá? Então, vocês têm uma tabela, vão receber essa tabela com as quantidades discriminadas. E eu digo a vocês, relembrando que esses critérios foram feitos a partir da quantidade de salas, tá? Então, a primeira imagem, que são esses objetos, eles vêm nessas caixinhas, eles vêm nessas carriolas, justamente para essa dupla função de armazenar os blocos, mas também de ser um objeto de movimento que a criança pode estar usando, né? E cada sala vai ter a sua. E, bom, esses blocos são neutros, né? Eu vou falar um pouquinho da cor mais adiante, mas eu vou passar aqui outras imagens mostrando esses blocos, mostrando uma certa diversidade de espessura e de formatos, que vão enriquecer essas situações, essas experiências construtivas das crianças. Arcos coloridos, né, que trazem também outra possibilidade de performance. Esses blocos estão à esquerda, são blocos que a gente chama, que são denominados de blocos gigantes, que são blocos maiores, mas que são vazados, que vão dar à construção uma outra possibilidade da criança explorar esse vazio e de agregar coisas a essas molduras aí vazadas. Então, é um detalhe que parece, assim, insignificante, mas que vai trazer riqueza para esse material. Eu queria dizer que a sutileza, muitas vezes, é a grande fonte de aprendizagem das crianças, né? A delicadeza, o pequenininho, humildinho, às vezes é o campo de interesse da criança. E, pensando nisso, a gente traz uma categoria que talvez seja uma categoria menos observável, né? Menos observada, nesses acervos, porque eu visitei as escolas, eu visitei 10 escolas de Cariacica, eu passei uma semana aí, foi muito delicioso. Eu adoro essa coisa de estar indo nos lugares e conhecendo gente, conhecendo escola e conhecendo realidades. Então, foi uma semana muito gostosa, e eu pude conhecer as escolas a partir de uma amostragem que me foi oferecida, de modo que contemplasse escolas pequenas, com estrutura bem mais precária, outras escolas com estrutura ampla, incrível, e as de médio porte. Então, eu pude visitar, ter um panorama geral. E a gente traz os materiais de investigação exatamente com essa proposta da criança olhar o detalhe, contemplar aquela miudeza que vira gigante quando se tem uma lupa na mão, tá? Quando se tem uma lanterna na mão, quando se tem um binóculo na mão. Então, esse baú de investigação, ele vem com mais ou menos 40 itens que compõem esse material que vai convocar a criança a olhar, a observar. Então, a gente tem copos de acrílico colorido, a gente tem blocos de madeira com o vazado com um acrílico de cores, né? Esse eu acho um material de uma beleza maravilhosa. Aqui no seminário que a gente fez em fevereiro, Lília, enfim, Nilcilene, Vanice, todo mundo entusiasmado, brincando com os blocos e mostrando o efeito do sol que entrava pela janela e projetava as cores no chão da sala onde a gente estava reunido para apresentar esse material, no primeiro momento. É fascinante, e a gente vê aí conhecimentos de ótica, de física, sendo colocados de uma maneira lúdica, interessante e científica, né? Que a criança está pensando, está levantando hipóteses. E a nós cabe oferecer ambientes que desestabilizem hipóteses, que ampliem hipóteses, que façam a criança avançar em uma forma de espiral. Não acumulando conhecimento, mas agregando a esquemas anteriores novas aprendizagens. Então, a gente tem um carinho muito grande pelos blocos, porque a gente não precisa de quarto escuro, a gente pode levar eles para um lugar luminoso e trabalhar com a luz do sol, trabalhar com sombra, projeção de sombra, isso é magnífico, e talvez seja um material que seja muito simples, aparentemente, mas novo nesse contexto. Eu não vi esse material, a gente fez um levantamento de materiais, né, do que tinha nas escolas, para que a gente trouxesse coisas para fazer um contraponto, né, ao contrário do que a gente pensa, de comprar todo mundo igual, importante que a gente sempre traga a diversidade como um princípio
forte, diversidade, para contrapor, para dialogar com o que tem. E o diferente é que faz a gente crescer. Aí eu tenho uma mesa de luz, a mesa de luz é o nosso xodó, Miriam vibrou muito quando a gente conseguiu incluir essa mesa de luz, porque é um elemento fantástico, onde a gente pode trabalhar exatamente com essas projeções, né, com essas observações, que vão trazer experiências muito ricas, com certeza, para as crianças. Então, cada escola terá sua mesa de luz, é um equipamento delicado, mas vocês vão receber as instruções de uso e conservação no manual impresso que também chegou com os materiais, tá? Aqui tem outro material também incrível, que é uma coisa muito simples, olhem do lado direito aí, é um painel de madeira com tecido amarrado, uma coisa muito simples, mas que vai proporcionar fazer teatro de sombra com as crianças. Junto com eles, vocês vão receber um cesto com outros tecidos também, para que vocês possam explorar aí, texturas e estampas, e ampliar o repertório. Não estou conseguindo ver. Gente, me dê um feedback, por favor. Gisela, você vai ter de novo que Certo, compartilhar sua tá tela. bom. Só um minutinho, porque toda vez eu tenho que voltar. Aí eu tenho que desfazer, É a tá? tela de Gisela mesmo que tá. Opa, parei aí a coisa, vou voltar. Peraí, viu, gente? Só um pouquinho, desculpa. Vou voltar. Enquanto isso, pedir a vocês que não, se possível, não tocar no celular, porque ele é muito sensível e às vezes a gente, sem querer, compartilha ou faz alguma coisa, e a gente está testando agora e vendo que uma ação de um interfere na ação do outro, né? Então, vamos... Mas pode voltar, Gi, já voltamos com a sua... Tá aí o sexto, né? Ok, tá falando alto demais não, né? Vamos lá, então, esse teatrinho de sombras, que parece uma coisa muito simples, pode dar muito caldo, como a gente diz, né? Costuma dizer. Esse é um outro elemento muito interessante, e é um elemento que é conceitual, né? Primeiro, ele remete ao nosso velho carrinho. Quem nunca viu uma criança puxando um carrinho, e a alegria que é você puxar um carrinho, gente. A gente tem convivido hoje com muitas coisas automáticas, que a gente aperta um controle que se movem, e retornar essa perspectiva de puxar um carrinho que pode ter pesos diferentes, coisas que pesem diferentes dentro daquele carrinho, pode sim nos proporcionar muitas aprendizagens importantes, e a possibilidade também de transportar o material para outros contextos, porque é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, que na perspectiva de toda e qualquer aprendizagem, o movimento é um elemento fundamental. Eu estou enfatizando muito isso, porque nós todos viemos de uma experiência escolar, nós, enquanto alunos, vivemos de uma experiência escolar onde a imobilidade, né, é um princípio que rege, muitas vezes, a educação, e a educação infantil também. Mais ainda fundamental, quando as crianças vão perdendo o espaço do recreio e de brincar, né? Então, pensem o quanto é difícil agora ficar em casa, sem poder se locomover. Pensem nas crianças na hora que nós estivermos pedindo para elas pararem, ou estivermos tentando controlar os corpos, né? Vamos pensar nisso como um desafio a vencer, a transpor. Ainda que o desejo da gente seja forte, no nosso corpo está lá marcado todas as contenções que nós vivemos, de todas as ordens, tanto na escola como em casa e no mundo, né? A violência hoje é uma grande forma de contenção física, né? A violência urbana, né? O medo que a gente tem das coisas. Bom, esse é um outro objeto também que está dentro do conceito da mobilidade. Esse é um carrinho de materiais que a gente olha, pô, mas para que um carrinho? A criança vai brincar com esse carrinho? A criança, a professora principalmente, ganha em mobilidade e flexibilidade para criar instalações em outros lugares da escola e promover propostas em outros lugares.
Fazer uma atividade dentro da sala é uma coisa, fazer uma atividade num pátio é outra coisa, fazer uma atividade ao ar livre, sem teto, é uma coisa. Então, esse carrinho, ele nos convoca a propor coisas para as crianças e poder levar essas coisas de maneira organizada, esteticamente bem colocada, porque não se esqueçam, falar de espaço é falar de estética. E eu não estou falando de bonito e feio, eu estou falando de diversidade, de materiais, eu estou falando de um ambiente que a gente cria intencionalmente para promover aprendizagens e experiências enriquecedoras, tá bom? Então, esse carrinho aí, cada escola vai receber um. Todos esses materiais, eles vêm com manual de uso e orientação Covid-19, tá? Vocês vão receber aí esse folheto. Peço que todos guardem com muito carinho, porque a preservação é como cuidar da nossa casa, né, gente? Se a gente não cuida do que a gente tem, a gente perde. E como a gente vive numa sociedade extremamente consumista, não é de consumo, mas eu falo consumista, há que se ter muito cuidado com os objetos e há que se permitir que o tempo se instale nos nossos objetos, ou seja, que eles tragam a história daqueles que utilizaram, daqueles que tocaram esses objetos, né? Eu trago um pouco aqui de uma relação afetiva que a gente precisa trazer para as crianças, as coisas velhas, as coisas que já foram usadas por outras pessoas, elas são coisas muito importantes para a gente tocar, né? Vamos tentar desconstruir essa perspectiva descartável. E essa escolha por esses objetos de madeira tem essa intencionalidade de ser algo sustentável, que aproxime a criança da natureza, porque cada bloco desse é de um jeito, porque o veio da madeira de cada objeto desse é diferente, porque as árvores são diferentes, porque as pessoas são diferentes. E dentro dessa imersão, a criança passa também a ter essa possibilidade de trazer esse conceito da diversidade para dentro de si e desenvolver o respeito pelo outro, que é algo tão difícil para nós adultos ainda, tá? Bonecas e casinha. Eu não preciso dizer porque que as bonecas e casinha estão incluídas, porque desde lá no terceiro slide, no primeiro slide, a gente viu o quanto é importante a casa e todo o simbolismo que a gente tem da casa e o que a criança pode nos dizer através do faz de conta do jogo simbólico. E a casa é um dos jogos simbólicos mais recorrentes e ricos, né, dentro da nossa experiência com crianças. Então, as bonequinhas, essas bonequinhas em especial, nós tivemos o cuidado de encomendar bonecas em 3 artesãs. Então, essas bonecas são bonecas Amora, aqui de Salvador, feita por uma pessoa muito querida, que tem todo um cuidado com a inclusão de bonecas negras nas escolas públicas, né? Prazer que eu trouxe a Amora para esse contexto, é muito importante a gente falar disso nesse momento. Essa peça é uma peça única, que é um fogão acoplado a uma pia, então todas as escolas. Essas bonecas são feitas por uma senhora de Florianópolis, em parceria com várias pessoas que ajudaram, que são de São Paulo. Então, são bonequinhas que têm carinhas diferentes, feições diferentes, exatamente para traduzir que nós somos um país plural e que precisamos contemplar os nossos brinquedos, feições, de possibilitar projeções de todas as pessoas que aqui habitam nesse país. Essas são bonecas muito especiais, eu tenho um carinho muito grande, porque são bonecas de Dona Doraci, de um município muito perto aqui de Cariacica, que é Venda Nova do Imigrante, é uma artesã que fez, claro, Dona Doraci é a cabeça, mas existe uma cooperativa de pessoas que trabalham na confecção dessas bonecas, e aí eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a Vanice por me presentear com Dona Doraci, foi a pessoa que me alertou a respeito disso, porque era a nossa intenção pesquisar esses artesãos locais. Vanice foi muito prestativa, né, me apresentando Dona Doraci e esse universo de bonequeiras que existe lá em Venda Nova. Fiquei muito feliz, e elas já chegaram, e essa aí é uma amostra das bonecas que a gente tem para entregar para as escolas, tá bom? Armazenamento e distribuição. Nossa, é o dia que chegou tudo. No almoxarifado da SEMI, nesse endereço que está posto aí, e aqui eu vou mostrar um pouco, toda uma logística foi discutida por telefone, com reuniões pelo WhatsApp, e aí Lília
é uma parceira muito ágil, é incrível a agilidade, a disposição de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu sempre brinco com ela que a gente se encontrou, porque ela fotografa, ela diz o que está acontecendo, vai mandando zap por ali, por aqui, assim a gente foi se comunicando. Luzia, uma pessoa importante nesse processo também. E aí a gente foi construindo a forma de ordenamento desses materiais, porque são muitos materiais. Então Lília trouxe pallets colocou pallets nesse galpão, e em cima de cada pallet nós agrupamos os materiais em 49 montinhos, 49 lotes de materiais, todos identificados com etiquetas e número da escola, tá? Alguns equívocos de etiqueta aconteceram, mas fiquem tranquilos, porque tem uma tabela, e nós agrupamos os lotes, ainda que talvez com alguma outra etiqueta trocada, mas com as quantidades daquelas escoladas, e que podem ser conferidas nessa tabela que vocês vão receber, tá bom? Então, essa tabela que vocês estão vendo aí, colada, com as quantidades e os objetos todos empacotados em plástico bolha, com as etiquetas coladas, com o nome e número da escola. Ali aí a visão mais ampla, tá vendo? Dos pallets à esquerda, com todos os lotes de materiais organizados, para facilitar essa distribuição, que já começa a acontecer, né? Já está em vias de acontecer. Tá? Aqui são as pessoas que estiveram com a gente, nesse dia 10, que foi o dia que o caminhão realmente aportou no galpão, né? Então, oi? Olá. E Luzia, né, aí nessas fotos, e eu ali naquela fotinha ali do WhatsApp em vídeo, porque foi assim que eu estive presente no dia 10 de junho, no Galpão de Cariacica, muito bem recebida por todos, e eu vi o esforço da gente se manter conectado, então eu fiquei online durante toda a manhã e durante o dia para acompanhar a entrega e garantir, de fato, que a gente tivesse aí uma sintonia na organização desse espaço, foi um desafio muito grande, muito bom, eu me diverti e aprendi muito, né? Essa logística não é fácil à distância, mas a gente fez isso com muitas mãos e é por isso que saiu tudo certo. Aqui são as bonecas amoras, tá vendo? Com uma etiqueta feita à mão pela artesã, Geórgia. Aí são elas, as bonecas já nas caixas, que foram lacradas, enviadas pela transportadora. Aí são as bonecas de venda nova do imigrante, que também já chegaram muito bem, pelas mãos do seu Aguinaldo, que é o motorista que já trabalha aí com as formadoras, também foi um contato de Vanice para mim. Aqui mais fotos, né, do recebimento das bonecas, da alegria. Aqui, os livros infantis, que também já estão sendo organizados. Essas fotos eu recebi ontem, da mão do nosso fornecedor, ele mostrando a organização que a gente combinou, né, a organização por kits. Então, o kit 1 está ali escrito, o kit 2 está escrito separado, com o nome da escola, e a lista dos títulos vai vir colada também na caixa, tá? Então, vai ficar tudo muito fácil, esperamos nós, para que esse material seja distribuído, tá? Muito obrigada, estou aberta para perguntas, para esclarecimentos, e muito obrigada pela